Ô, Cauê, e nessa parte de igreja que você entrou agora, eu acho interessante. Existe muito de cristãos, pais cristãos, que ensinou o filho no caminho e o filho virou crente, mas não tem a presença de Deus. E aquele que veio lá do mundão, que Deus resgatou, é muito mais usado de ter a presença de Deus do que aquele outro que tem todo aquele ensinamento. Como que você enxerga isso? Olha, vamos lá. Isso é bom porque dá pra gente falar da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo deixam vários ensinamentos pra gente. E são ensinamentos poderosos. Primeiro ensinamento. O filho pródigo olhou pro pai e disse assim: me dá a minha parte da herança que eu vou embora, ok? Então a primeira coisa que eu aprendo é que tem gente que se relaciona com Deus só por aquilo que Deus tem pra oferecer. Só que eu aprendi um segredo. Nós não podemos nos relacionar com Deus apenas por aquilo que Ele tem para nos oferecer. Porque Deus é muito maior do que tudo aquilo que Ele possa nos oferecer. E tem outro segredo. O filho pródigo disse assim: pai, me dá a minha parte da herança. Ele pegou a herança e foi embora. Só que o texto diz que não passou muito tempo e o dinheiro acabou. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus te dá não dura muito longe dele. Aquilo que Deus te dá longe dele tem prazo de validade. É por isso que tem gente que recebeu a bênção de Deus, mas não durou muito tempo. Porque a bênção de Deus só tem valor enquanto você está perto dele. É uma coisa que eu aprendi na vida. Direção vale mais do que milagre. Porque viver milagre não significa estar na direção certa. Mas quando eu estou na direção certa, eu não preciso correr atrás de milagre. Porque é o milagre que corre atrás de mim. Eita, é forte. E dentro desse contexto ainda, qual que é, na sua visão, qual a diferença entre presença de Deus e emocionalismo? Vamos lá. Ó, pega isso aqui. Então, isso aqui é uma chave, né? Eu sou pentecostal e eu aprendi que o maior sinal de ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, não é pular, não é se emocionar, não é o quanto eu choro, é o quanto eu mudo. Não é o quanto eu pulo, é o quanto eu sou transformado. Eu aprendi que o maior sinal de ser cheio do Espírito Santo é a transformação de Deus na minha vida, ok? Quando eu permito Deus mudar e moldar o meu caráter, esse é o maior sinal de que eu sou cheio do Espírito Santo. Porque tem gente que diz que é cheio do Espírito Santo porque vai pra igreja. Tem gente que diz que é cheio do Espírito Santo porque pula e roda. Tem gente que diz que é cheio do Espírito Santo porque chora. Isso não é sinal de ser cheio do Espírito Santo. O maior sinal de ser cheio do Espírito Santo é produzir os frutos do Espírito Santo. Então, quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, melhor ser humano eu serei. Porque tem gente que acha que o sinal de ser cheio do Espírito Santo é ser muito espiritual. Só que tem uma diferença muito grande de ser espiritual, de ser espiritualista. Espiritualista é uma pessoa que espiritualiza tudo. Agora, uma pessoa espiritual entende a importância de ser um bom ser humano. Quanto mais cheio do Espírito Santo eu for, melhor ser humano eu serei. Esse é o segredo. Meu Deus. Ó, pega isso aqui, pega isso aqui. Deixa eu terminar o filho pródigo, porque tem uma revelação muito forte aqui, ó. Vamos lá. O filho pródigo caiu em si. Saiu de casa, perdeu tudo e caiu em si. Aí, ó, pega essa chave. O filho pródigo, ele disse assim: levantar-me-ei e irei à casa do meu pai. Sabe o que o filho pródigo percebeu? Mais importante do que estar na casa é estar perto do pai. Por quê? Se ele disse eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque o texto diz que ele se levantou e não que ele foi para casa. O texto diz que ele se levantou e foi até o pai. O filho pródigo percebeu. Antes de voltar para casa, primeiro eu tenho que voltar para o pai. Porque tem muita gente que está dentro da casa, mas está longe do pai. Meu Deus. Tem muita gente que está dentro da igreja, mas está longe de Deus. Tem muita gente que vai pro culto, cultua, vai pra igreja todos os dias, mas está distante de Deus. O maior exemplo disso era o irmão mais velho. O irmão mais velho estava dentro da casa, mas não tinha intimidade com o pai o suficiente para saber que ele podia fazer festa. Ficou revoltado quando o pai fez uma festa pro irmão. Mas o irmão entendeu, não adianta eu voltar para casa se eu não estiver perto do pai. Sabe o que você precisa entender? Você não precisa estar dentro da igreja apenas. Você precisa estar perto do Pai. A igreja é apenas um ambiente que vai te ajudar a estar perto de Deus. Estar dentro da igreja e longe de Deus não muda a vida de ninguém.
Então busque a presença de Deus, porque a presença de Deus deve ser a sua prioridade.